como não existe um varejo, né, dentro do varejo existem Sim. diversos varejos, né, a gente chegar e falar quem é o consumidor gaúcho de 2025. Não. Quem são os consumidores? Quais que é o que a gente vai ter na pesquisa, né? Figura aqui para dar um gostinho. Então, ficou curioso, vai lá e responde. Fala, galera. Videocast da coluna Minuto Varejo tá no ar em ritmo assim, ó, varejo raiz puro aqui, porque a gente vai falar nesse programa, já vocês vão descobrir o que é aquilo que tem mais de relevante sobre o que está acontecendo, o que está mudando, coisas novas no mundão do varejo. Bom, o programa tem apoio da Federação Varejista do Rio Grande do Sul e da CDL Metropolitana, super apoio aí para o nosso conteúdo. E você pode acompanhar os outros programas aqui no YouTube, nas redes sociais, sempre tem lá os recortes, os Reels e outros formatos dos melhores momentos, e também ouvir na íntegra no Spotify, além do conteúdo que eu lanço na coluna, no site e também no impresso. Bom, vindo para cá, estamos com dois convidados aqui, primeira vez que eu vou falar com os dois aqui no programa e também na coluna, um conteúdo que vai estar na coluna com certeza. Professores, especialistas em varejo, se apresentem. Mulheres primeiro, vamos lá! Ok, muito obrigada, então, prazer estar aqui. Tradicional. Prazer estar aqui, obrigada, Patrícia, que legal, a gente está aqui conversando, né, pela primeira vez aqui na PUC, então eu sou a Estefânia. Patrícia disse para eu falar um pouquinho de mim, eu sou caxiense, porto-alegrense, radicada aqui. Olha, já há muitos anos. Eu já disse que eu adoro quando a serra desce. Desce, exatamente, né, então, caxiense, porto-alegrense. E trabalho aqui junto com o professor Vinícius na área de pesquisas em varejo aqui na PUC. Nós temos uma estrutura bem significativa aqui com laboratórios e estudos ligados ao varejo. Sou apaixonada por varejo, consumo e pesquisa. Acho que isso é muito importante. Fiz toda a minha formação nessa área de comportamento do consumidor e muito focado nessa área de varejo também. Então, é muito legal para a gente estar participando aqui e falando um pouquinho da nossa pesquisa. Ótimo. Professor? Tudo bem. Bacana estar aqui, Patrícia, né? O convite, a oportunidade, né, da gente conversar. Eu acho que a gente conversa pouco, né? Quase todo porto-alegrense não é de Porto Alegre, eu sou de Bagé, né? Aí a região da campanha chegando, mas já estou há bastantes anos aqui. Né? Enfim, toda a minha trajetória também nessa área de gestão, administração, marketing, etc., desde o início dos anos 2000, aí, lidando com algumas questões de varejo, né, indo um pouco fora do contexto acadêmico, né, baterista nas horas vagas. Olha! E apaixonado por cães e gatos, então podem me procurar também para essas áreas aí de interesse. Um negócio de varejo que cresce pra caramba, né? Ligado também. Cães e gatos. Chega uma hora que tudo se junta. Né? Mas, enfim, né, já há muitos anos também aqui em Porto Alegre e há mais de 32 aqui na PUC. Né? Então tem uma história aí. Legal, super. A gente vai destrinchar vários assuntos aqui. E, bom, por que essa dupla está aqui? A gente está com conteúdo mega relevante, que o Jornal do Comércio está super engajado. É uma parceria, inclusive, com a Escola de Negócios da PUC, que é a pesquisa que avalia, que identifica o comportamento dos consumidores gaúchos. Você que está aí, ou gaúchos, ou eventualmente, né, dá para depois extrapolar, pensar que também faz uma leitura geral do consumidor, que é, afinal, o foco do varejo. E por que nesse momento a gente precisa reforçar isso? Porque está no ar o formulário da pesquisa para a gente apurar os dados de 2025, que vão estar, as análises, os dados principais, no caderno do Dia do Comércio, que é publicado tradicionalmente em julho, que é um dos principais cadernos, sem puxar brasa para o meu assado. Bom, e a gente já vai abrir aqui, professor, que tal, assim, minha proposta, a gente já colocar na tela o formulário da pesquisa, porque, bom, quem é que participa da pesquisa? Quem é que pode fazer parte dessa base aí, desse diagnóstico de como é que está aí a galera que faz suas comprinhas todos os dias? Maravilha. Bom, então, do ponto de vista aqui do nosso tá na formulário, tela aí já. Né, agora já aqui na tela, tá? Eu não vou, logicamente, né, fazer uma exposição detalhada aqui, mas eu acho que tem 2-3 pontos extremamente importantes. Tá? Primeiro, é um instrumento, enfim, né, um questionário bastante simples, bastante seguro. Tá? Eu acho que esse é um fator crucial
todo e qualquer dado que é eventualmente inserido, ou seja, todas as respostas são absolutamente tratadas em sigilo. Eu acho que hoje é um receio muito grande, a gente, obviamente, como universidade, e obviamente o Jornal do Comércio, né, como uma entidade também, né, de 92 que lida anos, com informação, né? né? Então a gente sabe muito bem, né, o quão precioso é esse cuidado. Então a gente não tem a menor hipótese de outras pessoas acessarem os dados, não tem a menor hipótese da gente saber quem respondeu, coisa assim. Então Super é super tranquilo nesse sentido. Um outro aspecto que eu acho que é bastante importante, é um questionário muito fácil de ser respondido, tá? Ele obviamente vai levar o consumidor a diferentes percursos dentro do instrumento, porque obviamente a gente sabe que os comportamentos são diferentes, e aí a gente aprofunda naquele comportamento que faz parte do dia a dia daquele consumidor, né? A gente não vai perguntar coisas que são irrelevantes para aquele consumidor. Então, naturalmente, ao longo desse processo, ele pode ser direcionado para responder um pouco sobre, né, seus hábitos, né, comparativos, né, com períodos anteriores. Que os hábitos, a gente está falando o quê? Desde onde que ele, quer dizer, compra no físico, no online, frequência com que ele compra alguns tipos de categoria de produto. A gente pode ir passando, tipo né, professor? Que daí a gente... Quais são as suas preferências, né? A importância que ele dá para algumas questões de canais na pesquisa. Acho que dá para concordar. Vai falando, Stefânia. Isso, vai colocando então, aí que a gente vai... A gente quer saber, são coisas, como disse o Vinícius, além de ser extremamente seguro, é um questionário muito simples pro respondente, porque ele reflete os seus hábitos e o seu comportamento, né? Então, a pessoa dos vai gaúchos, estar ali né? contando, De quem claro, mora aqui. Depois a gente vai, obviamente, o conjunto dessas respostas vai nos ajudar a entender o comportamento, né, do consumidor gaúcho no varejo, mas para o respondente individual ele está contando, ele compartilhando um pouquinho com a gente como é que ele consome no varejo, seja físico, seja online, no seu dia a dia, né? E é isso que vai nos permitir traçar esse mapa e entender um pouquinho do nosso comportamento como sociedade gaúcha, né? Que é a riqueza aí que a gente quer trazer para esses resultados. Tipo de apuração. E o detalhe aqui na tela que... nós temos, lógico, alguns filtros, né? Como a gente chama, porque obviamente o nosso enfoque é efetivamente, né, o comportamento do consumidor, da consumidora gaúcha. É claro que se a gente for analisar assim, isso muda muito em relação ao país, vai depender muito do recorte que tu pegar. Sim. Mas num país como o nosso, né, com traços culturais tão diversos, né, a gente já identifica diferenças entre interior e capital. Né? Imagina se a gente for pegar diferentes estados. Mas o nosso foco aqui, e eu acho que é sempre importante a gente reforçar, essa não é uma primeira pesquisa, só nós aqui estamos desde 2022 como parceiros, né, do Jornal do Comércio, né? A Escola de Negócios entra, e o Jornal né? do Comércio já desenvolvia essa pesquisa, né, vários anos antes. Então a gente tem, inclusive, dando um spoiler aqui, a gente vai muito em breve trabalhar aí algum comparativo de dados sobre a evolução histórica desse comportamento do consumidor. Não, é importante, né? Porque a gente tem essa base, né? Eu acho que esse é um papel também que o Jornal do Comércio aí é um serviço muito interessante, né, de ter esse dado. Mas para nós aqui realmente interessa esse comportamento, né? Residente no Rio Grande do Sul, né? Residente no Rio Grande do Sul. Aí seleciona a cidade, né? Seleção de cidade. Vamos lá, Aceguá, perto lá de Bagé. Eita, também opina, é importante saber, hein? Claro. E depois agora a idade gente tem, aí, coloca né, aí. algumas faixas aqui, né, associadas, logicamente, né, a essa caracterização aqui. Eu vou fazer um preenchimento bem aleatório. Tá. Né, de tal forma que a gente possa, né, vai evoluindo, vai, né, caracterizando alguns elementos. Novamente, gente, isso aqui é só para a gente saber quem respondeu a pesquisa, qual é o perfil. Não, e entender, né, o tamanho da família, né? Não é, mulheres, obviamente, para homens. explorar nenhum outro tipo, né, de dado que possa gerar aí alguma. E a gente está aqui preenchendo porque para poder avançar no questionário. Para poder avançar e mostrar um pouquinho Tem aí que simular tá aqui, porque senão a gente não evolui. Mas aqui a gente começa a ter, né, elementos que estão mais vinculados. Então, como a Stefânia comentou, a gente vai falar sobre hábitos, vai falar um pouco, né, sobre frequência, né, e aí tanto o hábito do varejo que tem uma relação com serviços, como, por exemplo, frequência com restaurantes, shoppings, etc., como de categorias específicas de compra, né? Então, isso ao longo do questionário vai aparecendo, né, preferências, por exemplo, loja online ou loja física, né? E aí começa aquele recorte, dependendo, né, do perfil do cliente, a gente vai explorar um pouco mais o seu comportamento online, o seu comportamento em loja física, né? Se é alguém que já tem experiência ou já percebeu recentemente, né, uma interação com varejistas a partir de inteligência artificial, ele vai nos
responder, a gente gostaria, né, responder um pouquinho São sobre os- qual são é a os temas que estão percepção na ordem dele, do dia, né? né? Também, né? Eventualmente sobre esse consumo consciente, como a gente falou, né? Porque aqui tem um detalhe importante, né? Se eu perguntar para cada 100 consumidores se ele se preocupa com sustentabilidade, é praticamente certo que vão responder Todo que mundo sim, vai responder que sim. mas quantos por cento realmente agem conforme essa resposta Isso é outra vocês história. questionam também, quer dizer, Sim, para tentar isso entender a gente vai tentar entender a diferença. O discurso e a prática. Discurso e prática. Boa, isso é Esse importante. é um ponto bastante importante. Porque é um tema assim que a gente que acompanha varejo, e aí a gente acompanha desde Nova York, né, lá na cobertura da NRF e outras, né, sei lá, em outros momentos, e aqui, Brasil e outros lugares, que realmente está na pauta, né? E a gente vê que tem muito ainda chão aí para percorrer, né? E aqui eu acho que dá para puxar um gancho importante, assim, pô, mas por que estão investigando isso? Qual é o papel disso para a questão do varejo, né? Porque muitas vezes se associa assim, não, isso é uma preocupação de quem fabrica o produto, Da indústria. ser sustentável, a Aham, indústria. sim. Mas, na verdade, o varejista faz o elo entre a indústria e esse consumidor, né? Uma das grandes formas desse varejista se diferenciar do ponto de vista, né? Porque o produto pode ser o mesmo em 10 lojas diferentes, mas como é que esse varejista lida com esse produto? Sim. Né? Como é que ele contribui para a sustentabilidade de um produto que eventualmente não é 100% sustentável? Isso pode ser um papel do varejista, né? Se não do ponto de vista operacional, né? Mas do ponto de vista educacional, até de orientar melhor o cliente. Às vezes a gente fala que a melhor compra o varejo vai me xingar aqui, mas é o não comprar, ou comprar melhor. Né? É saber o que está comprando para evitar depois lá um cenário, não só de arrependimento, mas muito mais do que isso, um cenário de desperdício. Claro. Né? Então, o papel do varejista questão, nesse contexto, né? é um papel extremamente importante, mesmo não sendo ele diretamente responsável pela produção. Né? Mas ele tem esse papel, na minha visão, muito importante. Com certeza. E a gente consegue passar mais um pouquinho e depois a gente... A gente tem que... não vamos chutar a uma ideia de resposta trazer ali, aqui, porque pra gente a gente vai de novo, né? Fazer uma simulação bem... Fazer uma simulação, senão ele não avança. Porque a ideia é que a gente justamente mostrar para vocês, né, quem está acompanhando, como funciona, né? E, claro, para provocar vocês a entrarem e responderem, né? Até quando... a gente vai ter a pesquisa no ar? Fala aí, Stefânia. Pois é, a gente quer contar com a participação aí do maior número de pessoas, né? E, obviamente, que o quanto antes melhor, porque a gente consegue ter mais tempo para trabalhar esses dados. Mas a gente vai estar com essa pesquisa no ar até o dia 20, né? Então, de junho, sexta-feira galera, de junho, gente, por favor, sexta-feira que vem, né? Para que a gente possa trabalhar os dados e tá com tudo pronto no dia 15 de julho, que é o caderno, né, especial do Dia do Varejo. Então, todo mundo que puder responder, por favor, gente, o quanto antes, e aí tomar um tempinho, talvez no feriado, e responder essa pesquisa que é muito legal. O link tá aí nas redes sociais e tal. Compartilha. Esse link é legal compartilhar, é super, assim, confiável, vale. Totalmente. Chama a vizinha, chama um amigo e até... O filtro é só ser residente no Rio Grande do Sul. Então, podem compartilhar bastante para quem tá nessa característica aí que a gente vai gostar muito de ter. E a gente chama atenção porque, na verdade, esse conteúdo é o principal conteúdo como base de informação do caderno, né? Porque, na verdade, acho que no caderno a gente praticamente... traz pesquisa quase toda a pesquisa. Tem essa, isso, exatamente. E no Rio Grande do Sul, eu não sei se em termos de Brasil, dá pra gente... Porque, assim, a gente acompanha na coluna e tal, muitas pesquisas, tanto, assim, de instituições, assim, globais, né? Referências, né? Que tem também pesquisas que trazem amostras do Brasil. Eu não sei se essa, com esse perfil, mesmo sendo mais regional, em termos de Brasil, é uma das, assim, poucas ou talvez seja mais, assim... que tem... Pois é, vamos ver se a gente tem essa informação, né? Eu vou dizer porque assim, a gente tem algumas pesquisas referenciais, tipo Nielsen e tal, mas é com base nas operações, né? Elas são mais focadas em categorias, né? A Nielsen, mas é muito Euromonitor, em cima de fluxo de compra mesmo, né? Não é... E geralmente focadas em tipos de categoria de produto, Sim. né? A Nielsen publica, quem não conhece, a Nielsen é uma grande, maior empresa de pesquisa do mundo e acaba fazendo muitos estudos focados em categorias de produto, né? Então, como é que está o consumo de produtos de beleza, como é que está o consumo de produtos, sei lá, automobilísticos, porque eles justamente vendem, né, esses relatórios. Dizer, é uma pesquisa que é comprada pelas marcas. Exatamente. E aqui não, é uma pesquisa completamente aberta. E aqui a gente faz um estudo mais amplo, mais generalista, buscando trazer informação realmente sobre esse comportamento do consumidor de forma mais lateralizada. A gente encerrou aqui o nosso... Aqui só 2 pontos. Na verdade, até complementar primeiro só o que a Stefânia coloca. Obviamente, a gente tem Brasil afora, né? Seja institutos de pesquisa, universidades, enfim.
né, que desenvolvem estudos, por vezes um pouco mais orientados a segmentos ou categorias específicas, por vezes mais regionalizados. Mas eu acho que um aspecto extremamente importante, que tu já mencionaste, é que esse aqui é um trabalho cujo resultado está aberto a todos. Né? Isso vai ficar disponível. Quem assina o Jornal do Comércio, a gente dá a gente lembra que é importante, né? Porque é um conteúdo que também tem todo um trabalho por trás. Então, já convidamos aí para a galera assinar o Jornal do Comércio. Pode ser o impresso e pode ser o digital. Exatamente. E eu me arriscaria a dizer que, do ponto de vista de longevidade, seja um dos, se não o estudo, né, que tem maior tempo de permanência, né? Permanência, que é uma característica ano, legal, etc. né? Porque o Jornal do Comércio tem o Marcas e Quem Decide, que é outro super trabalho. Que sai todo março, né? Que tem, acho que eu posso errar aqui, mais de 30 anos. E que a ideia da pesquisa também que se mantém, se repete, também acho que, não sei, do ponto de vista a gente consegue ter um panorama, dados, né? Porque são dados primários, né? Aquela coisa de quem gosta. Eu sou super fã de pesquisa. Então, dado primário é aquele que tu está coletando ali, né? Tu é o e forma um pouco gerador da informação de primeiro e assim, o nível, consumo, né? na verdade, ele expressa também muito, digamos assim, um certo retrato, um espelhamento da sociedade, né? Então, com esses dados, né, ao longo de Me diga o que tu duas consome, décadas, que eu te direi quem é. Mas você consegue ter até uma visão de como é que as coisas vão mudando. Por exemplo, né, a gente sabe que, pegando dois dados assim de pesquisas anteriores, né, o gaúcho ainda prefere comprar em loja física. Né? É uma preferência. O ano passado preferia, vamos ver o que eles vão fazer esse ano. Mas aí um dado importante, né? Vou me atravessar aqui. Mais de 80%, 85% até é um dado Brasil das compras são no físico. Até porque a gente tem, obviamente, uma predominância muito relevante do autosserviço, do mercado, alimentação. Sim. Mas ainda, Estados Unidos também, mais de 80% dos dados, por mais que lá os caras identifiquem o percentual aí de 70%, quase, até um dado que o professor, a gente teve aqui agora na FBV recente, o professor Lee Peterson, que é a pesquisa também que eles fazem, que é uma instituição que ele trabalha lá, que quase 70% dos americanos indicam que preferem comprar no online. Aí a ideia, ele mostra ali o porquê que as pessoas não compram no físico. Mas, mesmo quem está comprando online, em alguns momentos, vai lá e completa no físico, né? Só um parênteses rápido aqui. Mas o físico ainda é preponderante como destino, né? E lógico, né? A gente está falando da preferência. Não necessariamente depois, no ato da compra, ela vai se manifestar na loja física. Na conversão, como a galera usa, né? E ainda dentro de uma visão global. Quando a gente começa a fazer recortes, é natural, né? Por exemplo, né? O público mais jovem já prefere online, né? O público mais maduro cai esse percentual a 16% de preferência na compra online. Né? Então, esse tipo de capilaridade, assim, a gente pegar essa gama de perfis de consumidores, entender um pouquinho o que muda entre um e outro, eu entendo que para o varejo é extremamente importante. Porque assim como não existe um varejo, né, dentro do varejo existem diversos varejos, né, a gente chegar e falar quem é o consumidor gaúcho de 2025. Não. Quem são os consumidores? Né? Quais que é o que a gente vai ter na pesquisa, né? Porque já a provocação ali já, né? Aqui, por exemplo, só um outro dado que a gente capta, você vai para uma loja física? De lojas físicas e depois, enfim, né? Para a gente também não... A gente quer entender online, não então estender demais aqui. Segura aqui para dar um gostinho. Então, ficou curioso, vai lá e responde. Bom, agora a gente fecha a nossa telinha. Vamos ficar só aqui. Porque aí, quem acompanhou. Se não, volta aí o programa e confere direitinho. Ou se não, já vai pro formulário. Já estou fazendo aqui, virei garota propaganda. Tá, uma coisa que eu queria que você só acesse rapidamente. A gente tem uma pesquisa que tem um percurso já. O que ela tem indicado de mudanças, assim, que são aquelas mudanças que precisam ficar... ou que o cara lá que está na ponta do varejo precisa entender, né? Por mais que ele esteja olhando sempre a venda da agora, ou a venda que ele quer fazer no Natal, por exemplo, a data principal do varejo, o que ele tem que olhar nesse percurso do que tem mudado no consumidor gaúcho? Bom, vou dar aqui um início, né, de coisas que eu me lembro, assim, que são importantes. A gente estava comentando até antes, né? Claro que nesses anos que a gente tem feito a pesquisa, nós temos passado por várias intempéries, né? Então, a gente fez a pesquisa num ano pós-pandemia, entendemos alguns comportamentos, num ano de mais normalidade no estado, vamos dizer assim, 2023, dentro do cenário que a gente
pode esperar, e depois um ano pós-enchente, né? Então, claro que a gente foi também entendendo algumas nuances de comportamentos de retomada. Esse ano a gente tem de novo um ano que, né, graças a Deus, a gente não tem nenhum fato, nenhuma tragédia. Pelo menos até agora, alguma né? tragédia maior nos assolando, né? Salvo as questões aí conjunturais, econômicas e etc. Mas algumas coisas que a gente tem relatado aí nos últimos anos, claro, nós temos visto, né, obviamente, mudanças com relação à importância das compras online, como o Vinícius falou, sobretudo para alguns tipos de público, mas também, isso é uma coisa que a gente reiterou bastante na pesquisa do ano passado, no papel e na evidência que as lojas físicas continuam tendo, né? E, sobretudo, eu me lembro que ano passado a gente teve algumas evidências bem importantes de um papel de auxílio consultivo do vendedor, né? E isso é uma coisa que o varejista, e a gente também sempre busca trazer que o pequeno varejista lá na ponta, ele pode trabalhar, né? Quer ter uma boa equipe de vendas, é ter um vendedor com papel consultivo, quer saber trabalhar de forma integrada, e essa questão da integração, né, dos canais é uma coisa que a gente estuda muito e bate muito, os canais que ele tem de atendimento, né? Mesmo que ele não tenha um super e-commerce, que ele tenha um Instagram, que ele tenha um WhatsApp, que ele consiga bem atender o cliente e consiga trazer uma unicidade de informações, né, e de políticas, inclusive, né, que estão sendo praticadas para o cliente nesses canais. Então, são coisas que o pequeno varejista pode fazer e que a gente tem notado, não só nesse estudo, mas em vários estudos que a gente lê, né, que existe um interesse cada vez maior do consumidor, né, e que não é algo que é só para os grandes, né, que o pequeno varejo também pode fazer dentro dos seus canais e trabalhando bem, né, o seu atendimento, que acaba sendo um grande diferencial do pequeno varejista também. Eu acho que esse fator é extremamente importante, né? Quando a gente olha hoje para as tecnologias, né, talvez a maior dificuldade seja quais realmente vão ser úteis para mim. Né? No final do dia beleza, né? Investir numa tecnologia, mas ela gera margem, né? Sim, né? Porque sim. às vezes tu investe na tecnologia, aquela tecnologia em si, na verdade, é quase um resultado negativo, né? Porque ela não agrega de fato. Sim. Né? E é lógico, não vou entrar aqui nos detalhes, mas às vezes a gente tem uma certa pirotecnia tecnológica que não necessariamente vai melhorar a performance do negócio. Agora, indiscutivelmente, quando se pergunta, por exemplo, a questão da inteligência artificial, que obviamente, né, é o assunto do momento. Do momento e ainda vai ser. A gente vai ter muito tempo ainda para aprender aquela coisa com da essa adoção lógica. da tecnologia tem um momento da... O fato é que o pequeno, o micro, lógico, o médio e principalmente o grande, todos têm acesso a essa tecnologia. A grande questão é qual tecnologia, de que forma isso, né, se insere naquele negócio, naquele business, né? E aí não é só uma questão da tecnologia em si, tu tem um lado meio cultural, né? Se tu pega uma empresa um pouco maior, é a cultura organizacional. Se tu pega um micro, né, varejista, um pequeno varejista, é a cultura do próprio empreendedor, né? Às vezes é a família que está ali, né? Então, eu acho que uma questão super importante é, antes de sair comprando tecnologias, né, ou aderindo a tecnologias diversas, é quase uma curadoria tecnológica. Ou seja, como é que isso realmente para mim ajuda? Porque a gente tem soluções hoje proporcionadas por startups que estão aqui no nosso entorno, né, e que praticamente resolvem 80%, 90% dos desafios, não apenas na relação com o consumidor, mas que para mim também é o foco fundamental, a gestão do varejo. Né? O varejo, obviamente, só vai ser bem sucedido se trabalhar alguns fundamentos que são essenciais. Né? O pessoal fala muito da história do varejo, o básico bem feito, eu acaba costumo, sendo o melhor caminho. Né? Na nossa disciplina aqui de varejo, eu brinco, né? Back to basics, a aula de hoje. Vamos voltar para a essência, porque é muito bacana eu falar da inovação de ponta. Mas não adianta nada eu ter um Magic Mirror, um espelho digitalizado, se eu não sei fazer a minha gestão de estoque. Não, e deixa eu trazer uma coisa até que tu falou, foi legal você trazer esse exemplo. Eu acompanhei, o conteúdo está lá na coluna, um summit que teve lá no Caldeira, e a Anshan, que organizou, e tava o cara o cara de tecnologia da Arezzo, agora Asas, né? Asas 21, né? 2021, 54. E ele, exatamente, a questão era, enfim, o tema não era só IA, também a experiência do cliente e tal, mas ele falou o seguinte, a gente testou várias coisas, né? Buscou, fez o espelho não sei o quê, fez o tal coisa lá de experiência. No fim, a gente chegou à conclusão que
o vendedor lá, se ele tiver na mão um instrumento, a tecnologia, e adotar isso, quer dizer, tiver a informação que ele precisa e isso realmente fizer sentido para ele, e ele usar isso, é o que faz a diferença. Isso a gente está falando do maior hoje grupo de moda da América Latina, né? Porque Perfeito. a união da Arezzo com a Soma, mais de 12 bi, sei lá, 14 bi, marcas que estão no dia a dia. E é exatamente o que o senhor falou. E aí vem, eu acho que 2 pontos bem rapidinhos, né, complementando isso. Primeiro, lógico, né, uma Arezzo, uma grande rede, ela tem espaço para testar, né? E muitas vezes chegar à conclusão de que não funciona. Mas tem. E gasta para isso. Recursos para isso, né? tem estrutura para isso. Sim, no final, a questão operacional, o custo é o mesmo, né? No final da linha, lá como eu digo. O pequeno, o micro varejista, ele não tem essa margem. Sim. Né? Às vezes ele não tem nem a margem de lucro. Se ele bobear, ele paga para trabalhar. Né? Então, tipo, não tem o salário dele, mas ele faz de conta que tem, né? Então, assim, tem que ser assertivo. Né? Ele tem que realmente... Né? E uma outra questão, bem como tu colocastes, assim... beleza, posso ter essas tecnologias, eu não sou contra, muito pelo contrário, né? Mas, de novo, né, tem uma ordem aí de hierarquias, digamos assim, né? Porque no final do dia, como tu colocas, né, a questão não é se apenas eu tenho a tecnologia na ponta, mas eu tenho que ter o produto na numeração e no modelo que o consumidor buscou. E como é que eu faço chegar esse produto se ele não está ali na loja? Isso é que realmente vai fazer o processo rodar de uma maneira adequada. E para isso, assim, eu trabalho sempre uma lógica de 4 pilares que são básicos. Não vou estender aqui porque aí vai longe, né? Sabe como é que é? Professor gosta de falar. Outro programa. É um shopping center com muitos pilares, né? Mas sempre, assim, né? gestão de estoque é básico, tá? E aí é uma cadeia que vai desde o comprar tamanho bem... de estoque, né? O que mais... E é legal porque se fala muito hoje nisso de uma maneira muito pragmática. Eu acho que a gestão de estoque não é só o estoque, é lá na ponta, desde da compra até a venda. Né? Porque o meu estoque é consequência de eu saber uma boa previsão. O consumidor está querendo comprar, né? Exatamente. E eu tenho que saber comprar. Né? Uma boa negociação, um fornecedor confiável, qualidade de produto. Tem que saber qual é o meu giro, essas coisas todas. Outro braço que às vezes é meio ignorado no meio da player de tecnologia, ele fica um pouco de lado, que é a gestão financeira. Sim. Né? Num país como o nosso, com os juros que a gente tem, a dependência de capital de giro... Esse ano, por exemplo, é outro, né? A normalidade do varejo é esse ano, né? Tu tem que fazer uma gestão financeira, né? E aí daqui a pouco tu te empolga lá, é cashback, é desconto, isso e aquilo, a tua margem foi lá embaixo ou tu já está no negativo. Porque tu não consegue apurar adequadamente né, esses custos, digamos assim, das tuas promoções e outros tantos. Pessoas, como a Estefânia falou, a gente, por trás de toda a tecnologia vai ter pessoas, não só o vendedor, nessa função consultiva, relacional, mas também, assim, se eu como empresa não consigo entender qual é o meu papel, como a gente falou, como varejo, eu tenho que me conectar com o consumidor. Né? Que eu sempre digo assim, uma loja não é um lugar onde o consumidor precisa ir, é um lugar onde ele gostaria de ir, onde ele gosta de ir. Né? Então, se eu começo a ter essa conexão, e as pessoas são uma parte fundamental nisso, a gente sabe, eu já começo a trabalhar uma cultura muito mais orientada a esse relacional e faz da loja física um espaço mais relacional do que meramente um espaço comercial. E por último, lógico, né? Aí é o nosso chão, né? Toda a cadeia das decisões em torno de marketing, né? Público-alvo, foco, não dá para abraçar todo mundo, tu não vai ser bom com todos, tu tem que ter uma escolha, às vezes é mais um nicho, é um segmento maior, mas tu vai ter que fazer escolhas. Né? E com base nisso, todo o restante, teu ponto de venda, experiência no ponto de venda, canais, visual merchandising, né? Até chegarmos na tela, né? No digital, no Instagram, tua comunicação, powerful, né? A tua relação com o consumidor. Então, são 4 pilares, assim, não é pouca coisa, é óbvio, eu sei disso. E vai ser mais ou menos complexo de acordo com o segmento, né, e o porte. Mas são pilares que, lá na essência, têm fundamentos muito fundamental, sólidos que mas funcionam. São fundamentais para garantir esse resultado. E tem que gostar do negócio, porque eu acho que a galera tem que gostar muito. Eu admiro. Porque a pesquisa assim, tem trazido assim, que o consumidor tipo, acha que não está bom. Dá pra gente pensar alguma coisa rápida, assim, sobre onde que ele não... Onde tem aquela... Aí, né, outra palavrinha, né, que é super também usada, que é a tal da fricção, né? Que a gente sabe que, assim... Pô, o cara não quer esperar no caixa. Aí tu tem que ter um caixa alternativo. O cara não quer, sei lá, demorar pra, de repente, ter ou receber o produto ou
ser complicado de devolver, né? Que aí no online isso é um gargalo também, sei lá. Mas assim, a gente consegue... A pesquisa tem indicado, assim, como é que o consumidor vê essa loja, por exemplo... Vou dar um spoiler aqui de um outro trabalho que a gente pode falar num outro momento. A gente tem um outro estudo que a gente está concluindo, também com um parceiro, que é um estudo justamente sobre gargalos e pontos de fricção, né, que a gente chama de dores e fricções do consumidor omnicanal. Tá. E isso, de fato, e aí vou dar grandes linhas, assim, como ali a gente trata com realmente processos de compra mais específicos, a gente consegue enxergar onde estão as dores e fricções, né? Aqui a gente está falando de um comportamento mais amplo. Mas certamente, né, dando uma ideia, a gente pode fazer outro programa para falar sobre isso, mas dando uma ideia geral, existem fricções e dores, e a gente diferencia isso, né, entre coisas que o varejo promete e não entrega, e coisas que o consumidor gostaria de ter, mas o varejo não prometeu. São coisas diferentes também. Sim, anseios, vontades. Anseios, que porque uma acima. coisa eu te digo, eu vou te entregar em 3 dias, mas demora 7. Bom, é uma coisa. Outra coisa é o consumidor gostaria de receber hoje, mas ele sabe que vai demorar 2 dias. Né? Então, são gestões mas ele quer diferentes. Tanto também aquele produto que ele não se incomoda. Da promessa versus a expectativa. Né? Mas existe, claro, com todo esse processo de compras online, a gente sabe que existem uma série de dores e fricções relacionadas ao processo de logística reversa, que ainda é um problema no Brasil, né? Porque normalmente a gente tem que fazer uma devolução em correios, caso não haja disponibilidade de ponto de venda físico. Em alguns casos existe o ponto de venda físico, mas ele não é totalmente integrado no online. Sim. E aí o player ou essa loja se diz omnicanal, mas ela não integra os seus canais. Sim. Então, como é que o consumidor vai ver isso? Então, essa é uma problemática grande para os consumidores. Então, acho que esses pontos de integração de canais, seja em termos logísticos e seja em termos de preço também e de comunicação, são os grandes responsáveis pelas fricções do consumidor, né? Porque quando a gente está falando de omnicanalidade. A pesquisa questiona algumas coisas em relação a coisas mais, assim, digamos, práticas, assim, nessa relação consumidor com sei lá, o varejo, ou ela é mais genérica? Não, a gente tem, por exemplo, né, recortes específicos de comportamento de compra em vestuário, moda, né, canais que utiliza, como pesquisa, como trabalha, né, determinadas etapas, digamos assim, dessa jornada do consumidor. Né, também se busca entender um pouco melhor, né, como é que, por exemplo, nessa questão da IA, né, o quanto esse atendimento é realmente, né, não só percebido, mas avaliado pelo consumidor. Né, porque a gente sabe que hoje... Tipo, enfim, uso eventualmente de assistentes virtuais. Exato, né? E aí a gente sabe que tem diferentes níveis de atendimento. Alguns até realmente, né, bastante avançados e com uma capacidade muito boa, realmente que talvez seja um dos grandes desafios, que é a resolução. É a capacidade da inteligência artificial perceber que o consumidor tem um problema que ela já não vai conseguir resolver, ela tem que encaminhar para alguém que resolva, ou seja, um canal, né, com interação humana, etc. Né? Então, esses aspectos, assim, lógico, né, a gente não vai conseguir responder isso especificamente para o segmento pet shop ou segmento, sei lá, autopeças, mas a gente vai conseguir ter um bom, né, uma boa visão, digamos assim, de como é que isso está ocorrendo na perspectiva do consumidor. E como o conteúdo vai estar depois, né, no caderno especial e também, né, tanto no digital também, tem que acessar os dados e aí, claro, acho que assim, reunir a equipe e vamos olhar aqui e entender, porque eu acho que é essa a provocação que o jornal faz. A gente vai levar um conteúdo, mas que ele é, sim, uma ferramenta super importante, até pela, né, por unir Escola de Negócios, né, a universidade, né, com um veículo que tem um foco nessa área de negócio, empreendedorismo. Eu acho que sim, eu acho que esse é o convite, né? Acessar a pesquisa depois, porque ela vai ser, sim, um super insumo para entender esses movimentos, né? Eu queria ir para uma segunda parte aqui, rapidão, assim. Queria que vocês trouxessem, que eu descobri aqui, conversando com eles, que tem na Escola de Negócios uma loja teste, uma coisa assim, tipo loja modelo, que explica... Traz só um spoiler aí, porque a gente não vai ter muito tempo. Mas eu vou depois conhecer esse projeto. Na coluna eu vou mostrar, a gente vai lá fazer vídeo, contar o que a galera faz. Tem startup, tem... O que tem nesse projeto aí?
E se é acessível também, né? Os lojistas, outros varejistas podem conhecer, já dá a dica aí, né? Aproveita o espaço. Vamos lá, então, como eu costumo brincar, numa síntese da sinopse do resumo, para a gente não esgotar também. E se a gente for mais, vamos lá para o X lá do Elon Musk, tem limite ainda de caracteres. Exatamente. Não, mas nós temos aqui a Escola de Negócios, assim como a universidade como um todo, a PUC como um todo, ela tem direcionado muito do seu esforço, né, para trazer essa realidade, digamos assim, que era sempre uma incógnita, né, uma questão assim do tipo distância, né, da universidade com principalmente na área de negócios, com, entre aspas, né, o chamado mundo real. Então, nós temos já desde 2019, numa parceria, né, que foi junto com a PAIN, né, a agência, né, o Laboratório de Experiências de Consumo, que é, na verdade, né, uma loja simulada que a gente tem dentro da Escola de Negócios, que se propõe, logicamente, a ser, né, reconfigurada de acordo com a necessidade que nós temos. E ali está rodando atualmente a cadeira, né, a disciplina de varejo e ponto de venda, né, onde os alunos são desafiados, né, a conceberem, a construírem uma proposta de varejo, né, desde a concepção de público-alvo, características de posicionamento, experiência, diferenciais, etc., passando pela construção da ideia, né, de um espaço físico, como é que eu vou organizar visual merchandising, o que eu vou destacar, e construindo aí, em parceria com a Mark, que é uma startup aqui, né, de Porto Alegre, que inclusive, né, também foi conectada lá com o hub do Cindy Lojas, né? Enquanto todo mundo tá todo mundo dentro, né, de um mesmo ecossistema aí de varejo, porque eu acho que o nosso papel como todos, né, entidades, Jornal do Comércio, universidade, desenvolver o varejo, né? Não é um espaço aí só para a gente, sou eu, não tem o eu, né? A gente tem que desenvolver o todo. Mas, então, nessas parcerias que a gente tem com a Mark e outras startups que também trabalham, a gente tem acesso a essa plataforma onde os estudantes, né, ao propor essa loja, eles constroem o e-commerce, cadastram produtos, tem uma visão completa do que é aquele lado que, assim, né, por trás do varejo é fundamental. Sim. Porque tu tem que fazer todo um processo, um trabalho extremamente cuidadoso para evitar que lá na ponta tu acha que tem o produto, tu vende o produto, mas não tem para entregar naquele prazo, aí estoura na fricção que a Stefania falou. Então, na verdade, a gente junta tudo isso, né? Toda essa perspectiva de gestão de varejo, de marketing, precificação, qual é o meu mercado, como é que isso... O cara pode sair da PUC depois e montar o seu negócio. Nosso sonho é esse aí, sonho. E a gente está evoluindo. Ou trabalhar com varejista aí que está atrás de profissionais. Né? Os mentores bem informados, tá conseguindo realmente fazer com que alguns estudantes vejam o varejo como uma alternativa que vai muito além, né, só da ideia, né, da loja, que muitas vezes se coloca. Não que, obviamente, a loja não seja importante, ela tem um espaço fantástico ali de atuação. Mas o que eu quero dizer é entender esse mundo do varejo, que é extremamente, né, transversal em termos de demandas, né, pessoas, tecnologia, pessoal da arquitetura, pessoal da comunicação. Que envolve tudo isso, varejo. Tudo incrível, isso está ali. Né? Então, assim, tem espaço para tu desenvolver uma ideia, né, de carreira, fazendo o que tu gosta, mas é varejo. Que às vezes fica um pouquinho em segundo plano quando vem lá, né, grandes players da tecnologia, isso e aquilo é mais legal e coisa do gênero. Mas o fato é que o espaço existe e a gente tenta trazer essa realidade para o aluno entender. Que, óbvio, tem um esforço, né? A loja que tu acessa, que está bonitinha, ajeitadinha, tem um trabalho por trás, né? E um cuidado, uma atenção, né? Um carinho do lojista com aquele espaço, mas também tem uma oportunidade fantástica, né, de desenvolvimento em várias frentes. Aí. E varejo que quer conhecer pode, como é que faz? Não sei quem dá a dica aí Pode conhecer. O laboratório é institucional, né? E ele é, obviamente, aberto. A gente tem a página, né? Dentro da página da Escola de Negócios tem o link lá pro Labex, pode entrar em contato. Você tem algum contato outro, Vinícius, que tu queira na verdade, assim, ele é um laboratório que, óbvio, a gente opera, né? Não só a Escola de Negócios, a gente tem aqui da própria Famex, por exemplo, já tivemos, né, disciplinas rodando ali dentro. Então, é evidente, ele não é um espaço tipo de
né, que tá De ali. visitação. De visitação. Eu já fiz né? uma provocação para eles, vocês têm que montar essa loja na rua. Coloca ele- aqui, ó, o campus com da certeza. PUC Ó, é super. se Tem a tiver- lojinha lá da PUC. Se tiver parceiro, espaço a gente Espaço tem. a gente tem. É só nos procurar. Mas é óbvio Legal, que legal. ele é um espaço aberto, a gente tem varejistas. Tem ideia a de gente montar tem... um projeto assim? Vamos já tá aqui, ó. Não só a ideia, É. como tem o projeto. É só pegar o parceiro. Só falta o quem tá- parceiro, gente. Quanta gente que circula aqui na PUC durante o dia? Tem ideia? cálculos aí Milhares. de 50 mil pessoas Uau, por gente, dia. 50 mil pessoas de fluxo. Isso, Não, que fazem onde o que tem fluxo. isso? Vamos lá, um shopping center, dependendo do tamanho, não tem. Diariamente, é isso? É, seu dado, né? A gente tem vários Talvez tenha públicos. que atualizar, mas assim, que tem seja... circulação do hospital junto aí, né? Tem hospital, exatamente. Então, tu tem assim, digamos que seja 10 mil, gente. 10 mil pessoas que... Bom, aí dá pra voar, né? Não, mas aí, bem mais, bem mas mais. sim, é uma cidade aqui que a gente tem, né? Então, e acho tem que diversos vale a públicos, provocação né? aí pra... Nós temos o público, né, Tecnopuc, que é um perfil, Exatamente, nós temos juntando nossos ambiente de estudantes, inovação. nós Super. temos eventos que rodam aqui. Então- Mas o fato é que, assim, voltando só, né, é óbvio, o laboratório está aberto, Aberto, é só nos ótimo. fazer o contato, né, a gente agenda, a gente apresenta, a gente faz toda, né, a explicação necessária, inclusive como é que ele pode contribuir, eventualmente, para o varejista ou para uma startup que quer validar alguma iniciativa, alguma ideia, né, ou que quer interagir com o estudante para entender um pouco E melhor acaba alguma sendo coisa. realmente uma experiência que está acessível. Porque aí a gente, claro, a maior parte dos varejistas é micro e pequeno, que é a base das empresas, né? Rio Grande do Sul, Brasil, né? A gente sabe que é onde tem as demandas que talvez, Exato, assim, e a às gente vezes vem é mais nessa difícil de acelerar, aproximação né? com o Cindy Lojas, Connector, Legal. né? Exatamente para potencializar. Porque, de novo, cada um traz uma expertise, né? E a gente sabe que o varejo é o primeiro a ser afetado por questões, por exemplo, como, né, um desequilíbrio do ponto de vista econômico, né? Bom, nem se fala da crise climática aí, das enchentes. Que também veio, né, com E lógico, mais não é que desafios. só o pequeno e o micro varejista sejam impactados, mas esse pequeno varejo, né, até o médio e o micro, são os que têm mais dificuldade de retomada. Né? Eles dependem de mais apoios, dependem, e são os que menos podem errar, porque eles não têm tanta margem para errar. Né? Então, por isso que essa aproximação com, enfim, né, quem está também tentando ajudá-los com dados, com dicas, né, com várias outras possibilidades, é uma forma de minimizar esse risco. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Super. E aí reforça mais ainda, né? Essa proximidade do próprio Jornal do Comércio, né? E a com pesquisa Escola de nos ajuda a Negócios, entender o que está acontecendo. A Exatamente. pesquisa vem aí Se com retroalimenta, toda a força. um sistema que se Exato, retroalimenta. né? Super. Encerramos, fechamos a nossa lojinha por Fechamos hoje. a nossa Tá fechado. lojinha. Continua no online. Então, assim, ó, Exatamente. galera, formulário tá no ar. Pesquisa sobre o comportamento do consumidor gaúcho. A gente precisa que vocês participem para a gente ter bastante, né, respostas, porque isso dá mais assim... Robustez para o nosso estudo. Exatamente, isso é uma coisa legal, porque dados mais precisos é que alimentam a famosa dona IA, né? Inteligência artificial, para que ela também consiga ajudar, seja bem usada e gere mais negócios. Então tá, super obrigada aos dois. Valeu, muito obrigada. Patrícia, obrigada, gente que está nos assistindo Muita também. informação. Depois vai estar na coluna matéria sobre a loja, o laboratório. A gente quer levar, acho que é bem importante. E sim, vamos esperar. Eu já estou assim, super assim, ansiosa para ver o resultado no caderno Dia do Comércio. Então, ó, quem não assina o Jornal do Comércio já vai assinando, porque já vai estar essa explicação toda aqui da pesquisa lá, e depois, claro, quando tiver o caderno, já poder acessar sem fricção nenhuma, né? Porque se não assina o Jornal do Comércio lá no online, que seja, porque consegue acessar a versão toda, né? Como ele sai no impresso, tem a fricção lá que tem que assinar, mas tudo bem, não tem problema, pode assinar também, mas se fizer antes, já facilita. Melhor. Ok, obrigada, Vinícius. Obrigada, Estefânia, super. Vocês já viraram clientes aqui do programa e da coluna, já vou dizendo isso. Literalmente estamos em casa, né? Literalmente. Então vamos lá, a gente vai... E é legal porque a coluna tem muito isso, assim, super assim, um compartilhamento e essa abertura para informações. Bom, o programa fica por aqui, né? Acompanhe aí no YouTube os outros programas que a gente tem feito também, o Spotify, o áudio completo, rede social. No impresso, no site também, mais conteúdos sobre o que rola por aqui. Apoio da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, da CDL Metropolitana, super apoio, agradeço sempre. Bom, até o próximo. Até e o vocês próximo. assistam também. Tchau, tchau.